Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, onde recebemos os melhores em Indaiatuba. E hoje o nosso bate-papo está maravilhoso, gente. Nós vamos falar de um ambiente, de um espaço, de um restaurante da cidade que tem se destacado cada vez mais aqui. Não só pela sua beleza, mas também, logicamente, pela excelência da sua cozinha. E se você ainda não visitou, depois desse bate-papo, tenho certeza que você vai corrigir esse pequeno equívoco. Não tem como não conhecer. Mas antes de apresentar o meu convidado aqui, vou falar um pouquinho, logicamente, sobre o nosso troféu Frutos de Indaiá, que acontece dia 25 de outubro, lá no Salão Social do Clube Nobre. Estão todos convidados. Grande show com a dupla Jades e Jadson. Liga para cá, fala com a nossa equipe, garanta a sua mesa e, lógico, não fique de fora dessa grande premiação que, como aqui no nosso podcast, reúne os melhores de Indaiatuba. Então, aproveite. Bem, está aqui conosco e já faço bem-vindo e agradeço a presença a ele, Gianmarco Gentili, do Virtu Gastronomia. Gianmarco, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Fábio, obrigado. É um prazer estar aqui para falar um pouco aqui do Virtu e das possibilidades aqui que a gente tem para oferecer serviço de excelência, boa comida, um ambiente agradável. Vamos lá, vai ser uma conversa legal. É tudo isso e mais um pouco. O Virtu Gastronomia é um restaurante que oferece uma experiência única para aqueles que buscam uma boa gastronomia e o melhor da carne. Combina ingredientes cuidadosamente selecionados com técnicas culinárias sofisticadas e uma atmosfera elegante para criar momentos memoráveis. Gente, eu já estive lá. Ao abrir as portas, você já se sente especial, já se sente num lugar diferenciado, porque realmente o Virtu é um espaço assim que te acolhe e te faz querer ficar lá por muito mais tempo do que você imagina ou planejou ficar. Gianmarco, conta um pouquinho sobre essa jornada do Virtu aí, como é que surgiu a ideia do restaurante, já era uma vontade sua, já era um desejo, e como você chegou a Indaiatuba, conta um pouquinho dessa jornada pra gente, legal, Fábio. Então, eu sou de São Paulo, né? E meu sócio, que é também meu primo, Reinaldo, ele é aqui do interior, ele mora em Salto. E em um período da minha vida eu morei em Valinhos, né? Através do meu trabalho, eu sou um profissional da área financeira, trabalhando em um banco, fui transferido para Campinas e vim com a minha família morar em Valinhos e comecei a conhecer com mais profundidade a região. Né? E me aproximei bastante do meu primo nessa ocasião, por motivos lógicos aí, geográficos. E a gente vinha sempre falando aí de possibilidades, oportunidades, e eu cada vez mais entendendo e conhecendo o interior, o potencial da região. Claro. Então a gente criou um sonho e um plano de ter algum negócio juntos na região. E apesar de nem eu nem ele sermos de Indaiatuba, a gente percebeu claramente o potencial, a beleza, a riqueza da cidade, das pessoas, as possibilidades que ela oferece e a carência, né, em ter um restaurante com essas qualidades. É algo que você até vê algo parecido na capital, em São Paulo, mas não é tão comum você ver um ambiente, um restaurante com essas características mais para o interior. Então, a gente, através também de um negócio imobiliário, a gente acabou adquirindo alguns imóveis embaixo lá do edifício Diplomate, lá no mall do Diplomate, e aí planejamos para que lá nascesse o Virtu. Bacana. Aliás, o ponto é excelente também, né? Isso. Isso foi quando? Quando foi a inauguração do Virtu? Então, essa é uma história também interessante. A gente foi muito cuidadoso, né, na implantação do Virtu, né? A gente trabalhou com recursos próprios e, como cada um tem a sua atividade principal, a gente foi fazendo isso... Exatamente, fomos fazendo isso paralelamente às nossas atividades, às nossas demandas e obrigações. Então foi algo que foi sendo feito lentamente, sem pressa, e foi sendo, na medida da evolução do projeto, ele foi sendo redesenhado e ressignificado, né? Até que a gente chegou na proposta final. Esse processo de investimento e reformas e tudo mais durou aproximadamente uns 2 a 3 anos. E em outubro de 22, a gente inaugurou, abriu as portas. Por sorte,
durante a pandemia a gente ainda estava em fase final de implantação, então a gente não teve o desprazer de ter um restaurante aberto naquele período. Então, depois de tudo estabelecido, a gente abriu o restaurante com essa ênfase, né, de um ambiente bacana, sofisticado, Com certeza. serviço de qualidade e uma boa comida para atender a esse público da cidade e da região que era carente de oportunidade como essa. Eu sei que vem muita gente da região, até mesmo da capital e de outros lugares, de outras cidades, para conhecer a gastronomia do Virtu. Sim. Agora eu queria que você falasse realmente, nos explicasse aqui de onde veio o Virtu. O Virtu é um termo especificamente italiano ou alguma outra nacionalidade? De onde surgiu aí essa inspiração para o nome do restaurante? O Virtu, dar um nome para o restaurante é algo... Não é fácil, né? É um trabalho e tanto. Então, a gente gastou bastante tempo nisso, né? Virtu é uma expressão italiana, vem virtude, né? E que eu acho que se alinha com a nossa proposta, com o nosso propósito. A gente foi afunilando aqui algumas possibilidades, né? Até chegar nesse insight final. No nome vencedor, e daí se desdobrou num logotipo que a gente acha que também conversa com a nossa proposta. E aí, cardápio, produtos, proposta, a identidade visual, foi um processo... Vamos falar sobre isso agora. É interessante, você falou de proposta final. Quando você pensa em um restaurante, existe uma enormidade de cardápios que podem ser seguidos, né? Afinal de contas, hoje em dia, a gente com a globalização, hoje em dia você não tem mais nenhum limite que te impeça de trazer a gastronomia do mundo todo para cá. Exato. E o Virtu hoje é especializado em parrilla e cozinha contemporânea. Qual foi o grande diferencial aí? O que te trouxe até esse cardápio especifamente? A parrilla, a carne é algo comum entre nós, sócios, né? A gente gosta muito, admira todos ou muitos dos nossos encontros para conversar, planejar, executar o plano foi em casas de carnes, né? Então era uma coisa que a gente gostava. E ainda logo em estágio inicial dos investimentos, do planejamento, a parrilla surgiu como um lastro aqui para o nosso negócio. Entretanto, um restaurante focado exclusivamente em carne, a gente achava que poderia eventualmente afastar aquela família que a filha é vegana, vegetariana ou não gosta de carne. Então a gente compôs o cardápio com outros pratos contemporâneos, um pouco de fruto do mar, alguma massa, os risotos, e com isso é daí que veio essa composição do nosso cardápio. Tem para todo mundo, vamos dizer exato, assim. Muito bom. Aliás, eu experimentei um risoto lá, que desde já eu recomendo, maravilhoso. Vamos falar um pouquinho do ambiente, né? O ambiente é um ambiente que te acolhe, te traz, te leva para dentro e quase te impele de ir embora dali, né? Então, assim, como é que foi a criação, a decoração? Você contratou uma equipe ou você não? Nós já tinha uma ideia do que queria ali para a montagem desse ambiente do Virtu Gastronomia. Esse é um capítulo interessante também, porque é algo muito marcante, muito emblemático. A ambientação, a decoração, os cuidados com detalhe, né? Isso aqui todo mundo pergunta, quem que vocês contrataram? Isso aqui deve ter custado caro. E não, mas é o Reinaldo, né? Meu sócio. É um cara muito meticuloso, muito cuidadoso. Gosta desses detalhes. Gosta muito disso, estudioso. Então ele pesquisa itens. E aí, a partir daí, ele, com a ideia dele, criação dele, foi trazendo e fomos trazendo os itens que hoje compõem a decoração, toda a ambientação, o mobiliário do Virtu, né? Então, fica um negócio muito bonito, muito diferente, muito especial, e deve-se especialmente aí ao perfil do Reinaldo aí nessa ambientação e nessa implantação. Ficou muito bacana mesmo. Se você não conhece, dê um pulinho ali na Avenida dos Trabalhadores 116, conheça o Virtu, que é realmente diferenciado, gente. Não é clichê, não. É diferente.
Bem, Gianmarco, é muito interessante que o Virtu, apesar dessa característica dele de cozinha, vamos dizer assim, de alto padrão, ele também funciona durante os almoços com um menu Sim, executivo, né? sim. Eu acho isso muito interessante porque muitas vezes as pessoas buscam algo diferente, né, ali no seu dia a dia, na hora do almoço, e acabam encontrando o usual. Mas o Virtu está ali para oferecer um menu executivo diferenciado. Como é que vocês chegaram nesse formato aí de falar, não, teremos um cardápio aí na hora do almoço e no jantar faremos algo diferente? Como é que foi chegar nessa composição para oferecer isso ao público? Não, o Virtu tem alguns elementos que são inegociáveis, né? Que é a qualidade superior de atendimento, a qualidade dos ingredientes, o cuidado, né, nos detalhes, né? Então, por outro lado, ele, por ter essa ambientação, esse desenho, ele algumas vezes é visto como algo inacessível. Exatamente. Não é para mim, puxa, aquilo lá vai ser muito caro. E a gente fez questão de proporcionar a todos os públicos a possibilidade de vir comer, se divertir e aproveitar do conforto e do Virtu. Viver essa experiência, né? Que Exato, é estar no Virtu. Exatamente. O almoço executivo veio justamente para também atender um determinado público, né? Aqui é uma região com muitas empresas, muito trabalho fora de casa, né? Presencial, e sabemos da importância de ter uma oportunidade de comer num lugar bacana, uma comida boa. Então a gente produziu aí, com o apoio do nosso chefe, combinações aí de pratos aí que composto por uma entrada, um prato principal, um acompanhamento, uma sobremesa, num valor acessível. E isso é um sucesso, né? Tem gente que a gente vê lá praticamente todos os dias almoçando, é muito bacana, gente que vira da casa através dessa possibilidade, sem, no entanto, tirar a possibilidade de, mesmo nos almoços, aproveitar os demais itens que compõem nosso cardápio. Então fica essa combinação de algo mais acessível, de qualidade, com mais velocidade, né, para aqueles que estão com mais pressa, precisam voltar para o trabalho. Sim, tem tudo isso também, né? Mas também a possibilidade de pedir os itens convencionais do cardápio e usufruir do conforto lá. Eu sabia, no almoço também, então o cardápio está disponível lá. 100% disponível. 100%. Que interessante isso. É muito legal porque, como você mesmo falou, né? Você está no Diplomate ali, que já por si só já é um prédio comercial, né? Em que há essa demanda pelo almoço, e o entorno ali, realmente muita gente procura um lugar para almoçar. E aí quando a gente fala em almoçar, gente, em uma experiência gastronômica, você pensa que está preparado para o Virtu, mas não está não, viu? Mais uma vez, faça uma visita lá, que realmente é espetacular. Você falou em uma coisa interessante, acho que é bom a gente destacar, a questão dos produtos que vocês oferecem lá. Existe, então, essa busca pela excelência, pelos melhores produtos? Existe algum parceiro ali específico nessa composição desses pratos? Ou o chefe, dentro da sua... Imagino que o chefe seja bem criterioso. Uhum. Por favor, depois você nos fala aí o nome do chefe. Como é que é, então, essa busca por esses elementos que integram aí? E a gente não está falando só da carne, né? Claro. É tudo. Uhum. É tudo que forma o prato, que forma ali a composição do cardápio. Como que é essa criteriosidade dentro da busca por esses elementos que ofereçam, permitam oferecer um prato de qualidade, como é servido lá no Virtu? Sim. O nosso chefe é o Luiz Raí, né? Ele, em princípio, ele é soberano nas decisões aí relacionadas a receitas, cardápio, porcionamento. Ele é bem propositivo nesse sentido, né? Legal. Então a gente dá linha para que ele... Que bom que há essa confiança, né? Exatamente. E sempre com essa premissa de qualidade no ingrediente. A gente busca muito padronização, né? Para que as pessoas tenham a experiência, quando a pessoa vai lá, tem uma boa experiência, quer repetir, voltar num outro dia e ter outra experiência, frustra aquela expectativa. Então a gente procura ser bem
cuidadoso na padronização, né? A gente tem um cuidado especial com a parte de logística interna, armazenagem, toda a parte de cuidados, uma vez estamos tratando de perecíveis, com né? certeza. Então, parceria efetiva, exclusividade nós não temos com ninguém, então a gente tem uma liberdade e dentro dessas premissas aí de padronização, qualidade e para manter sempre uma boa experiência para o nosso cliente. Isso é ótimo. É muito interessante quando você chega lá, como eu falei, além do ambiente acolhedor, a equipe também te acolhe assim com muita ênfase, gente. É assim, você se sente realmente acolhido e à vontade lá no Virtu. Como que é a preparação da equipe? Afinal de contas, a gente fala muito de mão de obra aqui, sim. Existe uma dificuldade muito grande, né? Principalmente em determinados mercados e segmentos. E a gastronomia não é diferente. Existe, né, dentro de um restaurante, uma série de normas ali, não só de cuidados sanitários, como você mesmo falou, mas no próprio atendimento ao cliente, não é? Como é que é feita essa seleção aí da equipe, esse preparo? E deve haver uma atualização constante também desse pessoal aí para que eles possam cada vez mais oferecer uma experiência melhor para quem está lá dentro do Virtu. Não, sem dúvida. Essa é também um dos pilares, né, da nossa operação, que é um bom atendimento, né, um atendimento superior, mas sem exageros, sem ser invasivo. Sem floreios. Exatamente, uma coisa que também compõe essa nossa proposta aí da pessoa se sentir muito bem acolhida, mas com liberdade, com autonomia, com discrição, né? E o que você falou é uma verdade, né? A questão da mão de obra é um desafio aqui na região. Como eu falei inicialmente, nós não somos originalmente aqui da cidade, então a gente teve um esforço grande, porque essa também era um desafio nosso. Então a gente, num primeiro momento, trouxe pessoas de São Paulo, né, que eu reputo aí um ambiente de alto padrão em termos de exigência do público. Aquela expertise, né? Então trouxemos essas pessoas, algumas se mantêm conosco, né? O nosso maître, o Jackson, é uma dessas pessoas que esteve conosco desde o começo. E sob a liderança do nosso gerente, o Kleber, a gente procura sempre manter uma agenda de treinamento, de preparo, de entendimento do cardápio, de entendimento da nossa carta de vinhos, para que a nossa equipe seja bem preparada do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de forma, né? De como abordar, como atender um cliente. E a gente procura ser impecável nesse aspecto. Estamos numa fase ótima de estabilidade na nossa equipe, então a gente consegue manter uma equipe bem... com um bom ambiente de trabalho, que está lá presente e está atendendo às demandas do público, que também é um público muito exigente, muito especial aqui na região. E, ao mesmo tempo, internamente, com um bom ambiente de trabalho, um ambiente que a gente sente que as pessoas estão satisfeitas trabalhando lá no Virtu. Isso é importantíssimo. Quem não está feliz acaba abandonando o barco, né? E isso para o empreendedor nunca é interessante. É bom que uma equipe coesa faz um trabalho acontecer de maneira sem igual. Sim. E é isso que acontece lá, gente. Eu vou ficar falando assim várias vezes, porque realmente é diferente. É interessante, você falou aqui, a gente estava falando um pouquinho sobre cardápio. Tem um carro-chefe hoje lá, João Marco, em termos de parrilla e de cozinha contemporânea. Tem aquele prato que se destaca, que é o mais queridinho ali dos clientes, que você já recomendaria aqui àqueles que estão nos assistindo? Ou o ideal seria experimentar um pouco de cada, ou todos, né? Que seria melhor ainda. Mas como é que vocês trabalham essa questão? Existe um carro-chefe lá hoje? O chefe trabalha algo especificamente para os clientes? A gente tem uma das sessões do nosso cardápio é a escolha do grelhado com alguns acompanhamentos, né? Nesse aspecto, o bife ancho e o bife de chouriço são os preferidos. São os preferidos, são os mais escolhidos, realmente são especiais. E nós temos lá cortes bem interessantes, o assado de tira, o flat iron. A gente tem uma seção dos dry aged, né, que é uma carne maturada
a seco, então ela tem notas especiais de textura, de sabor. Desculpe. E temos aquela seção que a gente chama da cozinha, né? Que são pratos já elaborados, alguns também com carne, né? Acompanhando uma carne com risoto, ou um pescado. A gente tem um prato de bacalhau, risoto de camarão, é um prato que sai bastante. Esse é um dos queridinhos. Temos entradas especiais, né? Que estão também muito pedidas. Nossa carta de vinhos é também bem rica. Ia perguntar sobre. É claro que ter bons pratos é essencial, mas você poder compor esses pratos com um vinho de qualidade acaba enriquecendo a experiência, né? Sim. Como é que é a carta de vinhos do Virtu? Como é feita essa seleção dos produtos ali oferecidos? E o quanto o público se apropria dessa carta de vinhos, afinal de contas, como eu disse, né? É muito interessante quando você está num restaurante diferenciado com um cardápio assim tão especial, você poder fazer essa harmonização acaba tornando a experiência ainda mais agradável, né? Sem dúvida. Como que é a preocupação com a carta de vinhos lá dentro do Virtu? É um item também de muito cuidado, né? A gente tem uma adega bonita e bem cuidada. A gente procura diversificar nossos fornecedores, importadores, né? Procuramos ter diversidade em termos de origens, né? Então a gente tem italianos, espanhóis, argentinos, chilenos, brasileiros. São todos bem representados. Exatamente, tem digamos, para todo gosto, né? As possibilidades de harmonização com os nossos pratos. Procura fazer com que nossa equipe seja bem treinada nesse aspecto também, para quando demandadas ou questionadas, poder oferecer boas soluções aí de harmonização. É nessa linha. Temos também vinhos de sobremesa, espumantes, que compõem esse item, esse grupo bem específico, completa. Sem dúvida. Bacana. Eu estava dando uma olhada no Instagram de vocês, que aliás é muito interessante. Existe algo que me chamou a atenção lá, é a questão dos eventos, né? As empresas, as indústrias, comércios podem realizar eventos dentro do Virtu. Como que funciona isso? De que maneira isso pode ser viabilizado para essas empresas especificamente? Esse também é uma das nossas vertentes, nossas linhas de negócio, né? É um espaço muito adequado para celebrações, né? Então a gente tem casamentos lá. Isso é fato. Eventos sociais, reuniões de negócio, né? São muito comuns, muito proveitosas lá, e eventos inclusive fechados, né? A gente oferece essa possibilidade para empresas. Muitas empresas já se utilizam disso para trazer seja seus colaboradores, clientes ou parceiros estratégicos. A gente tem diferentes tipos de abordagem para esses eventos, né? Desde coquetéis, onde as pessoas ficam de pé e estão lá assistindo uma apresentação, até jantares propriamente ditos. Então a gente tem uma diversidade de menus para oferecer nessas ocasiões. Que legal. Nós temos lá nosso piano de cauda, que também é uma estrela da casa. Então, algumas vezes temos nosso pianista quase que frequente, mas também as pessoas algumas vezes trazem ou sugerem que sejam trazidos outros músicos. Então a gente oferece também essa possibilidade aqui para as empresas e para as famílias aqui da cidade. Isso é ótimo, porque afinal de contas muitas empresas procuram essas opções, muitas vezes com um cardápio diferenciado, como oferece o Virtu, e o Virtu está lá para oferecer todas essas soluções para você que até agora não sabia que existiam, mas está aqui, ó. O Virtu está lá à sua disposição. Bem, gente, é o seguinte, o Virtu Gastronomia fica na Avenida dos Trabalhadores, 116, como eu já disse, aqui no bairro Cidade Nova 1, pertinho aqui do jornal. O telefone para informações e para reservas é o 11 96611 6472. Vou repetir, 11 96611 6472. Para saber mais sobre o Virtu, a conferir lá no Instagram deles, é o @Virtu Gastronomia. Ali você consegue acesso também ao site, a própria o app de reservas também, né, Jamarco? Você pode fazer sua reserva ali online. Ou seja, não faltam meios para que você saiba mais, possa fazer sua reserva, possa conferir esse expoente da gastronomia aqui de Indaiatuba e da região.
E o horário de funcionamento é o seguinte, ó, terça, quarta e quinta, do meio-dia às 15 e das 18h30 às 22 horas, de sexta e sábado, do meio-dia às 15 e das 18h30 às 23 horas, e aos domingos, tá? Não tem desculpa, domingo tá lá aberto também, do meio-dia às 16 horas, das 12 às 16. Então, programe-se, reúna os amigos, a família, reuniões de negócio, como disse mesmo aqui o Gilmarco, é importantíssimo estar no local, né, Gilmarco, que faça a diferença, que transforme essa reunião, o networking ganha uma outra cara, uma outra... ressignifica esse networking. Então, faça uma visita, conheça lá o Virtu. E eu gostaria de agradecer já mais uma vez a sua presença, né? Nosso estúdio está sempre de portas abertas. Eu queria que você convidasse aqueles que estão nos assistindo aqui, que ainda não estiveram no Virtu, ou que estão pensando quando voltam para lá, faça seu convite, por gentileza, para que todos possam conhecer o Virtu Gastronomia. Legal, Fábio, obrigado. Foi uma oportunidade ótima. Queria agradecer ao Mais Expressão, um parceiro nosso, né, já de algum tempo, e convidar todos, né? A gente tem uma característica de clientes frequentes, amigos frequentes, a gente chama, né? São pessoas que repetem, né? Nossas avaliações nas redes são muito positivas e a gente responde a cada uma delas com muita satisfação. Então, queria aproveitar aqui para convidar quem ainda não conhece, que vá conhecer, né? A gente tá lá de braços abertos para receber você, suas famílias, suas empresas, né, para os seus eventos. E estamos aqui à disposição para o que for necessário. Muito obrigado. É isso aí. Virtu Gastronomia, Parrige e Cozinha Contemporânea. Foi o nosso entrevistado aqui de hoje. Vocês puderam conhecer mais sobre o restaurante. Eu estive lá uma única vez. Depois dessa conversa, tenho certeza que eu volto lá o mais em breve possível. E se você quiser ir, também me convida, que a gente vai junto, não tem problema nenhum. Afinal de contas, o cardápio lá é extenso. Mais uma vez, obrigado, Gilmarco. Obrigado a vocês que estão conosco. E até o próximo podcast Gente de Expressão. Tchau, tchau.